eu tô indo viajar hoje, na graça de Deus. Se tudo der certo, amanhã de manhã eu já amanheço em Belo Horizonte, de lá na Vampa Ouro Preto. A questão ideológica, retornando ao ponto, ela é muito importante. Ela é muito importante, porque é ela que convence as massas a lutar contra os próprios interesses. O capitalismo só funciona por isso, gente. Eu faço praticamente uma cruzada contra o identitarismo, mas a gente tem que convir também que tem a questão do anti-identitarismo vazio, de direita. Certo? Você fala assim, a direita usa a pauta moral, porque ela não pode dizer o que vem. Não, nós queremos acabar com o direito dos trabalhadores, tornar a classe média pobre, tornar os pobres miseráveis, porque havendo gente miserável, havendo gente que passa fome, que é o nosso objetivo, as pessoas trabalhem por pouco ou nenhum dinheiro. E tornando a vida da classe média um inferno, a gente impede que ela fique com parte dos lucros. A gente passa esse dinheiro todo para nós. E mais, a gente ainda coloca a classe média para defender os interesses que são nossos, contra ela mesma. A direita não pode falar isso. A direita não pode falar que é radicalmente, que tem nojo de pobre, que tem asco de classe média, né? Às vezes até dá uns ataques de sincericídio, quando o Bolsonaro falou que a função do pobre é só votar, que era burro. Aí mesmo ele tendo falado, os eleitores acharam que esse é o tipão dele, só estava sendo sincerão, é o jeitão dele. Falou, e o pobre, a classe média, o bolsonarista, sabe? É isso, cara, ideologia é isso. Por exemplo, já foram, até agora, a última vez que eu vi, já tinham sido 100 pastores presos, pastores evangélicos, né? Nesse país, 100 pastores evangélicos presos só por crime sexual. Estupro, violência, atentado violento ao pudor. Só por crime sexual, 100 deles já tinham sido presos. E aí algumas pessoas não entendem porque que eles estavam tentando criminalizar ser estuprada. Certo? Está defendendo os próprios interesses. Mas argumenta que são a favor da moral e dos bons costumes. Estuprador a favor da moral. Desde quando? Ladrão. É traficante. O tio de uma pastora famosa é traficante. Pegar 270 quilos de cocaína no avião dele. Tio de uma pastora famosa, senadora, traficante. O homem é traficante. Tá cheio de pastor traficante, pastor miliciano, pastor estuprador. Certo? Mas não, eles conseguem, eles não podem falar, nós estamos aqui a favor do crime organizado, nós estamos a favor da milícia, a favor do roubo de terra, a favor da corrupção pura e simples, nós estamos aqui para vender aquela bíbliazinha superfaturada, nós estamos aqui para usar o dinheiro público para fazer igreja, roubar ainda mais gente. Eles não podem, estamos aqui para poder violentar mocinhas e não dar nada com nós, só com elas, caso eles resolvam denunciar. É para isso nós também, eles não podem falar isso. Então eles adotam a pauta moral. Nós estamos aqui para defender a família. Estamos lá para defender a família, com certeza. Estamos aqui para defender os valores tradicionais. Então, com certeza estão para defender os valores tradicionais. A direita, seja ela mascarada na forma de miliciano, na forma de ruralista, na forma de pastor evangélico, ela não pode dizer para que ela veio. Então ela faz o quê? Ela usa o discurso moralista. Nesse sentido, é o PSOL do B. É o PSOL do B. Usa a pauta de costumes. Então, usar o identitarismo para afastar as pessoas da luta de classes, como o PSOL faz, como os neo-revolucionários, né, os chones da vida, revolucionários de sofá, é foda. Mas usar os costumes também para afastar as pessoas da luta de classe é basicamente o que a direita faz, cara. É por isso que eu sou tão crítico ao PSOL, ao PSOLismo e à esquerda identitária, porque eu estou fazendo rigorosamente a mesma coisa que a direita faz. Usar a pauta de costume como espantalho, né? E aí que diferença tem? Vote nós vamos matar as gays, as iags, né, que eles gostam de falar. E que diferença tem isso com vote nós vamos obrigar todo mundo a ser gay? Tem um kit gay, vai distribuir o kit gay nas escolas. Então não tem diferença entre marcha da vadia e kit gay.
É tudo feito pelo mesmo tipo de picareta. A diferença é que o picareta de esquerda sabe, ou pelo menos deveria saber, que ele está sendo um picareta, certo? Ou sabe ou deveria saber que ele está sendo um picareta. O de direita, nem sempre, porque eles são burros de modo geral, né? Os políticos são. A gente não pode considerar que a direita toda é burra, isso é um erro, porque se ela fosse tão burra assim, ela não estava dominando o mundo, né? Então quem comanda a coisa é esperto. Os executores, os políticos é que são imbecis, mas quem comanda é esperto. A direita mesmo é inteligente. Os políticos de direita que são os asnos. Perfeito? Então isso tem que ficar claro. Isso tudo tem a ver o quê? Tem a ver com ideologia. Por isso eles precisam tão desesperadamente defender o Estado ilegítimo. Porque pensa comigo, os crentes, os evangélicos, não só no Brasil, no mundo inteiro, muitos evangélicos neopentecostais, a larga maioria, apesar de Israel ser anticristão, do judaísmo não reconhecer Cristo de forma alguma, né? Eles cospem na cara dos cristãos. O pastor neopentecostal brasileiro descobriu isso da pior forma. Eles cospem na cara dos cristãos. Mas os caras acreditam que Israel, você vê, tá cheio de entrevista de Minion. Por que você defende Israel? Ah, porque, né, são os valores de Cristo. Aí o repórter falou, não, mas eles não acreditam em Cristo. Ah, mas eles são contra tudo isso que está aí. Entendeu? Eles acreditam que Israel é a Terra Santa. Na doutrina milenarista, né? Israel vai refazer o templo e aí Cristo vai voltar. Oh, meu Deus do céu. Nossa Senhora. Cara, os tipos interpretam. É impressionante a falta de base teológica dessa gente. Porque para ser pastor, basta você falar que eu sou pastor. Aluga uma casa aqui, começa a fazer reunião. Inventa o nome, pode ser ridículo, tanto que for Bola de Neve, por exemplo. Inventa o nome, atrai os idiotas, pega o dinheiro deles. Sou pastor. E se eu for bem sucedido, minha igreja expande, igual uma rede de franquia. Você não tem informação teológica. Sabe, o Apocalipse não é uma profecia, igual os crentes acreditam, igual os evangélicos acreditam. O Apocalipse não fala do futuro. O Apocalipse é uma crítica ao Império Romano, ele fala do passado, do que estava acontecendo. Mas vai explicar isso o crente. O pastor às vezes até sabe, não todos, né? A maioria não. A maioria é burra mesmo. Mas assim, alguns até sabem, só que não se importa, eles não estão lá pela mensagem, eles nem são cristãos. Substituir Cristo por Davi, isso que é a teologia do domínio. Certo? Eles nem cristãos são davídicos, uma seita. Porque eles não estão nessa por Cristo. Estão nessa nem pela religião, estão nessa pelo dinheiro. Estão nessa para fazer templo com ele, ponto. Para conseguir tirar a grana que eles arrecadam todo dia. São ladrões, entendeu? São ladrões, são estupradores, são criminosos. Mas repare bem, a ideologia do que eles pregam depende da existência do Estado de Israel. Raciocine comigo. Até essa crentaiada tomando conta até das Forças Armadas, da polícia, né? Se preparando para ser o novo Talibã, na nossa fuça, na nossa cara, se preparando para ser o novo Estado Islâmico. Mas eles têm uma fragilidade, que é o Estado de Israel. Quando, não se, o Estado de Israel for pro saco, toda a ideologia deles vai pro saco também. É claro que eles vão tentar substituir, né? Igual os testemunhos de Jeová fizeram. Quando disseram que o mundo ia acabar em 1914, chegou 1914, o mundo não acabou. Eles fizeram umas substituições lá, tal, não era bem assim, acabou, só que vocês não perceberam. E é claro que eles vão tentar. Não, tá certo, o Estado legítimo acabou, a Terra Santa agora é muçulmana, voltou para os palestinos, mas lógico que eles vão tentar. Mas indiscutivelmente, eles vão perder muita credibilidade, muito mais do que perde, porque
pencas de pastores protestantes evangélicos são estupradores, ladrões, corruptos. Vai perder muito mais. E se engana quem acha que o lobby sionista é importante apenas para seitas, não de forma alguma. Eles buscam influenciar sistemas políticos inteiros, como nós inclusive já discutimos. O novo primeiro-ministro, supostamente trabalhista do Reino Unido, é um sionista ferrenho, casado com uma mulher que pratica ativamente, né? E nos Estados Unidos também disputa-se quem defende mais Israel. Essa é a realidade. Switching gears to Israel and Gaza, since last we spoke, I mean, the Trump campaign hasn't announced this, but the New York Times has, that Mrs. Sheldon Adelson has deposited or promised to deposit $100 million in the account of a political action committee controlled by Trump's people. One could only imagine what she thinks she's buying if Donald Trump becomes president. Yeah, I mean, the evidence up to this point is that what she's interested in is seeing the Israelis annex in a formal way the West Bank. They've annexed it in a de facto way, but she'd like to see it annexed formally. So the story goes, and that she thinks that by contributing to Trump's campaign and hopefully from her point of view to Trump's victory, that this will give him a powerful incentive to go along with the Israelis in his next term in office, should he win, and then push with Israel to formally annex the West Bank. Have you ever seen the donor class be so brazen as Mrs. Adelson? Well, I think the donor class has been remarkably brazen since October 7th. It's truly remarkable, in my opinion, how out in the open and how brazen the donor class is. You see this especially with regard to universities and the fact that the donor class played the principal role in overthrowing the president at Harvard University and the president at the University of Pennsylvania. I never dreamed I would see something like this in my lifetime. It's truly stunning. And it just shows you how much trouble Israel is in. Israel needs to be defended by the lobby, and the task that the lobby faces is monumental. And as a result, they're pulling out all stops, and therefore they are behaving in very brazen ways when it comes to, throwing their influence around in the American political system. Here's how much trouble Israel's prime minister believes Israel is in. Quando o Estado ilegítimo for derrotado e deixar de existir, as perdas para ele serão devastadoras. Devastadoras. E o neopentecostalismo, essa seita davídica, é uma parte importante do aparato ideológico do capitalismo. Certo? Então é importante defender o Estado ilegítimo, porque centenas de milhões de imbecis acreditam que de alguma forma que ele tem ligação com Cristo, que é lá que o povo escolhido, sabe, essas bobagens, nossa senhora, essas bobagens, sempre lembrando que o sionismo enquanto doutrina, não enquanto ideia, sionismo enquanto doutrina foi criado pelos pentecostais, pelos protestantes britânicos, no começo do século XIX, chamava restauracionismo originalmente, era uma seita milenarista que fez muito sucesso entre políticos de direita britânicos. Só pesquisar sobre restauracionismo. Era o antigo nome do sionismo. Né? O sionismo era originalmente protestante. Aí depois eles convenceram um ateu, Theodor Herzl, a transformar o sionismo na doutrina judaica. E o sionismo, se foi muito eficiente para tirar milhões de pessoas do cristianismo e criar a própria religião, os neopentecostais, também foi muito eficiente em quase destruir o judaísmo, fazendo substituir a religião judaica pela crença ideológica sionista. Basta ver o apoio imenso que as ações do Estado de Israel têm entre o povo israelense. A larga maioria, gente, não se engane, concorda com o que o governo está fazendo. A larga maioria hoje pede o extermínio dos palestinos.
quando acontecer da dissolução do Estado legítimo, não tenham piedade nem dó, não. Com o que vai acontecer, porque vão acontecer coisas terríveis. Ai, tadinho. Não, eles concordaram, eles concordam muito com isso. Os que não concordam são tão poucos que os palestinos e os muçulmanos sabem o endereço deles. Pode ficar tranquilo. A meia dúzia de inocentes que tem no Estado legítimo vai ser poupada. E só eles. Certo? Então, eles entraram na guerra sabendo que era um conflito existencial. Só que eles imaginaram que a existência que seria preservada era deles. Que eles iriam ganhar. E agora, gente, vamos ser honestos aqui, já era. Aí ontem eu falei, cara, eles acabaram de confiscar virtualmente todas as terras palestinas, né? Agora é terra do Estado, e aí, sendo terra do Estado, pela lei de Israel, só pode ser arrendado a israelenses. Na prática, eles roubaram a terra de todos os palestinos e vão entregar para o colono judeu. Só que não vão. É só uma medida desesperada, é desespero de perdedor. Eles já perderam o norte de Israel e agora o rebolar já está macetando o Golã. E em breve, terminando de reconquistar o Golã, eles vão partir para cima de Haifa. Sabe, não vai ser uma guerra rápida. Por mais que Israel deseje, não vai ser uma guerra rápida. Porque estão fazendo com o Estado ilegítimo o que os russos fizeram com a Ucrânia. Desgastar. Com uma diferença. O tamanho. A Ucrânia tinha 54 milhões de habitantes, 600 mil quilômetros quadrados. O Estado legítimo, 7 milhões e meio de étnicos e 20 mil quilômetros de terras roubadas. Então é muito menor. 1 milhão desses 7,5 milhões já vazaram. Certo? Já vazaram, já sumiram, não estão mais lá. Então o exército deles está cada vez menor, as forças armadas estão cada vez menor. Gente, não se forma um piloto de caça, que é a única arma que eles têm de mais ou menos efetiva, do dia para a noite, não. Certo? Agora, o outro lado está só crescendo, recebendo cada vez mais armas, cada vez mais mantimento, cada vez mais munição. Os primeiros Tal-Eban já chegaram 10 mil, depois vai chegar 20 mil, depois chega 50 mil. O lado do eixo da resistência está cada vez mais forte. Cada vez mais bem armada, cada vez mais preparada, cada vez mais munição, cada vez mais tática. E o outro lado está cada vez mais fraco. Então, é um desgaste para tentar fazer o máximo deles fugir. Tem um vídeo interessante de uma dúzia de soldados israelenses correndo de um rato, certo? Correndo de um rato. Vocês correm de rato, se vocês apanham com metralhadora na mão de gente armada com pedras, não tem a menor chance. Então é até uma questão humanitária. Fazer o conflito durar mais, por máximo possível de covarde fugir. Para no fim ficar só aqueles que infelizmente vai ter que ser transferido provavelmente o plano espiritual, né? Vai ser convencido só na próxima encarnação. De toda forma é isso, gente. Tenham um bom dia.